Olá, meu povo, olá, apaixonado por TV, olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que o novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Na minha casa, como a minha família não tem ninguém com uma tendência artística, eles queriam que eu tivesse uma formação para a vida, para uma estabilidade. A minha família é uma família pobre, não miserável, mas uma família pobre. A preocupação Então, com a assim, estabilidade. assim, casa própria é tipo, ok, aí você está bem. O dia que você fala assim, nem encontrar da casa própria, aí para minha família é o teto de que você está bem, dos meus pais, que vieram dos meus avós. Então, com a arte, com as fofocas que tinham nos programas, nas revistas, a gente, o que vai acontecer com essa menina? Primeiro que também não tinha muitas pessoas negras retintas como eu na televisão. Eram poucas. Também, vamos lá. Eram poucas. Então eu falava assim, você vai fazer o que lá? Tem lugar para você lá? Não tem lugar para você lá. A gente não te vê lá. Teatro? Vai viver como? Vai pagar as contas como? Cinema, então estava vindo daquela coisa do cinema boca do lixo, da pornô chanchada. O cinema nacional começa a ter legitimidade novamente a partir de Carlota Joaquina. De Carlota Joaquina para trás, a gente tem ali tem uma parte do cinema novo e tarará. Bom, aí a gente cai num limbo, que não é um limbo, mas enfim, teve a linguagem ali da pornô chanchada, boca do lixo, aquela coisa. E ali era uma coisa muito mal vista. Que também era o que se podia fazer por causa de censura, por causa de ditadura militar. Mas assim, teve o seu papel. Durante um período, teve o seu papel, tem a sua legitimidade. Hoje você assiste com outros olhos, até do que se assistia antes, né? Tem uma outra chamada. Só que não tinha uma. O brasileiro assistia a blockbuster, filme americano. Sim. Né? O enlatado americano. Não tinha nem os filmes filme europeu, filme cabeça, nossa senhora, era para uma bolha da bolha da bolha da bolha. Né? Então, para minha família, era estranho pensar, para minha família e para qualquer outra família. Era estranho pensar que você ia ter um artista. Então, você fala, bom, gente, todo mundo vai andar, alguém vai ter que fazer uma aposentadoria para essa pobre coitada que vai ficar aí. Alguém vai ter que ter uma casa com um quartinho nos fundos para poder abrigar essa daí quando ficar mais velha. Porque esse é o pensamento. O que existe hoje é que criou-se essa cultura, que foram se criando, não é hoje, mas ao longo do tempo vem vindo essas celebridades, que antes existia o artista e a celebridade. E agora virou uma coisa, meio que uma coisa misturada. O artista e a celebridade é quase que a mesma coisa. Sim. E nesse lugar fica-se a fantasia que se ganha muito dinheiro através de uma rede social, que você não precisa ter uma formação para fazer o ofício,
uma formação mínima, né, para fazer o ofício. Então, fica assim a impressão de que todo mundo pode atuar, todo mundo pode cantar, todo mundo pode dançar, todo mundo pode escrever, e todo mundo pode esculpir ou pode pintar. Quer dizer, esculpir e pintar, eu acho que menos. Tem menos pessoas se arriscam nas artes plásticas sem ter um domínio. E escrever, todo mundo acha que pode deixar suas memórias registradas de alguma maneira. Também não é fácil, viu? Mas, enfim, tem pessoas que se arriscam, né? Escrever uns poemas, umas coisas, faz ali uma edição limitada, mas se arrisca um pouco. Dançar também, eu acho que não se arriscam muito a ir para o palco para dançar como profissão. Mas atuar e cantar? Você faz tudo isso, você canta? Eu canto como atriz. Eu faço aula há muitos anos, me preparo como atriz. Eu não tenho a menor intenção de ir para um palco para cantar, para fazer um disco, nada disso. Não, não faz parte das minhas. Dançar, você dança também. Também como atriz. Tá. Agora me diz um negócio. A gente já vai entrar na parte de composição, mas antes eu quero saber uma coisa de você. A televisão, muito mais do que o cinema, e muito, muito mais do que o teatro, ela te tira do anonimato. Ela te torna, de repente, do dia para a noite, principalmente quando faz uma novela de sucesso, ela te torna uma pessoa pública. Como foi para você, quando você percebeu que você já não era mais uma pessoa anônima, e como foi para você lidar com isso, de repente, sem entrar no lugar e se olhar, se... Como que é? Eu descobri que eu não sou uma pessoa anônima agora na minha última novela, inclusive. E como é que foi para você? Que acontece É muita... engraçado. É engraçado porque eu tenho uma vida muito comum, muito simples. Minha vida não é nada artística. Nada. O que é vida artística? O artista... Não, a vida artística é daquelas vidas artísticas que a gente imagina, que você... Cheia de glamour. Sei lá, glamour, ou que você tem encontros sensacionais, com papos muito cabeça, e participa de sarais, ou acorda, sei lá, qualquer coisa assim. A minha vida é comum, como todo mundo, assim. Eu sou aquela pessoa que vai ao supermercado, que vai à feira, Vai na padaria. Que vai na padaria, que pega ônibus. Agora menos, pego muito menos ônibus e metrô do que pegava, mas enfim. Então é muito engraçado quando eu estou fazendo uma ação muito do dia a dia, porque você não sai pensando assim, ai meu Deus do céu, hoje eu não posso mais sair na rua. Eu saio. E aí, às vezes, você está fazendo uma ação muito do dia a dia e está pensando em coisas práticas. Nossa, vou sair daqui, tem que voltar para casa, deixar tudo correndo, ver a conta que tem que pagar, resolver tal coisa ali, e ter que ligar para a família, começa a saber como é que está meu pai, coisas do dia a dia de todo mundo. E aí você é parada no meio de uma tarefa dessa muito comum, com alguém dizendo, uau, olha, você lá na novela tal, não sei o quê. E as pessoas, graças a Deus, são muito carinhosas comigo nesse sentido, porque os personagens que eu tive a oportunidade de fazer são personagens muito simpáticos, né, aos olhos das pessoas. E também uma cobrança, né, porque assim, a última novela eu saí do ar em agosto, eu acho. Tem 2 meses, vamos pensar assim, 2 meses e meio. E as pessoas me cutucam na rua e falam assim, e aí, não vai fazer mais nada? Parou de trabalhar? Agora é uma coisa engraçada, porque eu conversando com os atores, eu percebo que há um processo. Primeiro, te vem na rua e falam, te conheço de algum lugar. Depois daquela coisa, você não é aquela que faz a novela? Depois daquela coisa, você não é a Jovelina da novela? Quando começa a te chamar pelo nome de Olívia Araújo, mesmo no meio, né, é que você sedimentou a carreira. Em qual dessas fases você se diria? Eu estou entre você, eu estou no meio de tudo isso aí que você nomeou. Eu tenho desde o que eu acho que eu já te vi em algum lugar. Tem outra fase, ser confundida com alguém. Já deu autógrafo em nome de alguém? Muito. Ser confundida com quem?
Ai, com a Zezé Barbosa, com a Adriana Anquier, um monte. E eu acho divertido, não me incomoda, não. Eu acho divertido. Eu falo, poxa, eu não sou. Mas que legal que você me comparou com ela, que eu acho ela linda. Então tá tudo certo. E você diria que você vive simultaneamente várias dessas fases, porque são pessoas diferentes, né? Você Não, encontra... simultaneamente, porque às vezes a pessoa. Porque assim, o que é que acontece? As pessoas geralmente ligam. Quando eu estou num ambiente muito comum, tipo na feira, a pessoa, eu estou na barraca da feira, alguém está comprando do meu lado, ela fala assim: eu acho que eu já vi você em algum lugar. Ou eu estou na fila do banco, ou estou, sei lá, em alguma coisa muito comum, as pessoas falam isso. Acho que eu já te vi, não te vi? Acho que eu já te vi, eu não sei, eu conheço você de algum lugar, dentro da farmácia, supermercado, qualquer coisa assim. Quando eu estou no cinema, não, quando eu estou andando na rua assim, sem estar numa dessas atividades, aí eu percebo que as pessoas, ai, parece aquela moça da Globo, que aí eu sou atriz da Globo. É a atriz da Globo, é aquela atriz da Globo, parece aquela moça da atriz da Globo. É ela, não é ela, é ela, não é ela. Se eu estou no teatro ou se eu estou na fila do cinema, já começa a ser mais direcionado. Ou num lugar, ou num shopping mais chiquitoso. Aí começa a ser mais direcionado, porque ali, a linha, que é uma possibilidade de um artista estar ali. Às vezes a pessoa da feira até sabe que sou eu, mas ela não imagina que eu vou estar ali, então ela acha que é parecido. Isso que é engraçado. E aí, às vezes, essa semana, sábado, minha irmã fez aniversário, a gente foi no restaurante jantar, eu, minhas irmãs e meu cunhado, e aí uma moça uma atendente do restaurante falou: você não é a Olivia? Aí você fala: sou Olivia. Ah, então, eu falei que era você e tal. Aí você fala: aí, pô, já conhece meu nome. Então, eu tô no momento onde todas essas faces são possíveis. Acontece. Todas Agora, elas acontecem. Desde que eu já via seu rosto em algum lugar, você parece alguém que eu conheço, ao nome de um personagem, a ser eu, Olivia. e também a Zezé Barbosa, alguma A coisa Zezé assim. Barbosa, a Adriana Kier, todas as pretas aí. Agora me diz uma coisa. Claro que você tem ainda alguns anos de carreira, mas todo ator tem dois ou três personagens pelos quais eles são conhecidos. Isso pode mudar à medida que você fizer um grande personagem, mas nesse momento hoje, quais personagens na TV você diria, ou no geral, as pessoas diriam a Olivia que fez. Qual que você apontaria? Quitéria, de Domésticas, que é o meu Quitéria, primeiro filme. A tá? Shirley Santana, de Chiquititas. Chile Santana, tá? E agora é minha última novela, Augusta. Você lembra bem dos nomes dos personagens? Acho que sim. Ó, vamos lá. Você falou que no começo tinha pouca possibilidade de papéis. Por causa da etnia, é isso? Por causa da etnia, porque assim, eu não vou. Assim, tem que se deixar. Eu sempre dou um exemplo quando me perguntam sobre isso, porque é um raciocínio longo. Para além das questões raciais brasileiras que a gente bem conhece, que está aí, em que, enfim, faz parte. Quando você é criança, o meu exemplo é esse: quando você é criança e pedem para desenhar a sua família, você desenha a sua família tal qual ela é, Sim, né? O autor, ele escreve a novela tal qual a sociedade que ele participa, sim. como ele vê aquela sociedade e aonde ele está inserido. Alguns abrem o leque um pouco maior, tentam trabalhar outros temas, mas basicamente é o campo de visão dele. No campo de visão e aonde ele vivia e o que ele tinha como sociedade, porque a novela, sobretudo, é o retrato da sociedade, da nossa sociedade, os negros estavam inseridos num nicho que era muito específico. Não há muitos autores negros, né?
Não, escrevendo, há muitos autores negros, mas escrevendo novela, ainda poucos tiveram oportunidade. Tá. Em novela que eu falo, televisão. Então, é, então, quando vai escalar um papel, um personagem, para ser um ator negro, tinha que estar escrito na sinopse, ator negro. Ou seja, como se o ator negro não pudesse fazer qualquer coisa, né? Mas nisso não é só para o ator negro, o ator indígena, para o ator japonês, ele tinha que escrever, especificar lá, para aí sim pensar num ator negro para fazer naquele papel. O que tem mudado? Hoje, quando colocam um papel, se pensa na diversidade de atores. Pode ser que seja um ator branco, pode ser que seja um ator negro, pode ser que Sim. indígena e japonês ainda não chegaram nesse lugar. Nós ainda estamos começando a namorar. Mas até porque há uma busca há algum tempo da inclusão do negro, mais do que do indígena, mais do que do oriental. Eu acho que são fases, né? Agora, você é engajada? Você é uma pessoa engajada? Eu não me considero engajada, não, e nem gostaria de ser, porque eu acho que para você ser engajado, você tem que ser um grande conhecedor da causa para poder discutir ali discutir não, conversar com propriedade. A minha propriedade é o fato de ser uma mulher negra. Então, dentro desse aspecto, do que eu, Olívia, vivi, eu posso dizer. Mas eu não posso falar por todas as mulheres da minha geração e da minha idade com propriedade. Então, se eu for levantar a mão por uma causa que vai abraçar todo mundo, todas essas pessoas, eu não tenho legitimidade para além do fato de ser uma mulher negra, eu não tenho essa legitimidade. Nem estudo, porque eu acho que tem coisas ligadas a esse tema que a gente está falando que são dados. Mas ainda há preconceito? Claro que sim, isso Não, não, para o ator, porque, veja só, eu tenho um amigo, você deve conhecer, o Eduardinho Silva. Sim. O Eduardinho Silva uma vez falou assim para mim: Américo, eu vejo muito ator negro reclamando porque eu vejo aqui no teu currículo que você fez muita doméstica. Há é o estereótipo, né? Ator negro tem que fazer doméstica. O Eduardinho uma vez falou assim para mim: eu prefiro fazer o escravo, o empregado, do que não ter trabalho. Agora, claro que eu sou capaz de fazer qualquer outra coisa. A pergunta que eu quero te fazer é nesse sentido: você se incomoda de repente, ser chamada para fazer a doméstica, de ser chamada para fazer empregada, de ser chamada. Ou trabalhar é importante? É uma pergunta recorrente. Eu digo assim: o ator, qualquer ator, quer ter história para contar. Uhum. Eu quero ter história para contar. Eu não quero aceitar o papel de uma empregada que não tem história. Tá. Aquela que entra com a bandeja e fala: bom dia, senhora, o seu cafezinho, e sai, não quero fazer, isso me incomodaria. Tá. A partir de que esse personagem, que é uma empregada, que é uma profissão doméstica, uma profissão, o registro em carteira, reconhecida, que tem isso como profissão e tem uma história, ela não é só uma empregada, mas ela tem uma história da vida dela. Então, ela a tem uma importância família, na trama, né? ela tem uma importância na trama, ela tem uma família, ela tem uma vida fora do serviço dela. Eu quero contar essa história. Tá. Por que não? Eu tive grandes personagens maravilhosos. Fala de alguns, fala de alguns. Olha, Não, só a cita, Melodia de I Love Paraisópolis, a própria Shirley Santana de Santana, que iniciou como uma empregada doméstica, depois termina dona do próprio negócio, que é um bar, em sociedade com a ex-patroa. Celeste. A Celeste é uma ex-escravizada. Liberdade, liberdade. Liberdade, liberdade. Que também conquista a sua alforria. Jurema? A Jurema era uma empregada cheia de charme, que tinha família, tinha um marido, tinha uma filha, tinha um conflitinho dela lá, pequenininho, mas tinha. Era uma novela que a temática era as empregadas eram as protagonistas.